Uma reflexão aqui para compartilhar com todos. É algum demérito um quimbandeiro também tocar umbanda e um umbandista também tocar a quimbanda? Será que isso é uma incongruência? Vamos pensar junto. Eu vejo ultimamente alguns movimentos sendo contrário à questão da Umbanda e até máximas e afirmações referente à Umbanda para colocar ela no nível inferior, porque ela está ligada a algum pensamento filosófico e religioso que não seja afinizado com a Quimbanda ou que seja incongruente ou de alguma forma vai causar algum tipo de problema, de choque entre as duas egrégoras. Porém, esse pensamento individualizado de certos grupos não pode se aplicar à grande massa. É necessário entender, por exemplo, de um aspecto mais amplo, o que de fato é a Umbanda. Quando a pessoa diz assim, na Umbanda não se leva a sacrifício animal. Tá, vamos lá. De que Umbanda essa pessoa está falando? Né? É da Umbanda esotérica? É da Umbanda sagrada? É da Umbanda branca? Ou ele está se referindo a Umbanda Molocô e a Umbanda de Caboclo? Se você estiver se referindo a Umbanda de Caboclo ou Umbanda Molocô, nessas duas Umbandas se faz sacrifício animal para os guias. Tem assentamento e praticamente funciona como a Quimbanda com os Exus e Pombagiras. Inclusive dentro dessas Umbandas existe o culto a Exu e Pombagira e praticamente eles têm uma Quimbanda Nagô lá dentro, porque tem assentamento e tem sacrifício animal, né? Parafraseando e até mesmo citando um sacerdote de Umbanda do litoral paulista aqui de Santos, Manuel Lopes, de um templo chamado Mata Verde, salvo engano, esse sacerdote ele explica em um de seus treinamentos, seus cursos, que a Umbanda é o sistema aberto. Quando a gente fala assim que a Umbanda é o sistema aberto, ela é um sistema que ela agrega qualquer tipo de filosofia sem julgamento, né? Essa Umbanda que agrega com o sistema aberto, ela é assim porque a Umbanda é universalista. A Umbanda é universalista. Então, se o cara tiver uma base kardecista, isso vai influenciar fortemente o pensamento daqueles adeptos. Se ela tiver uma base orientalista, isso vai influenciar fortemente os seus adeptos. E por aí vai. Agora, se essa Umbanda, como a Umbanda Molocô ou a Umbanda de Caboclo, tiver uma influência africana, ela também vai influenciar os seus adeptos e também vai permitir várias coisas que as outras Umbandas não vão permitir. Então, quando a gente fala de Umbanda, nós estamos falando uma coisa muito ampla. Nós estamos falando de um sistema religioso muito complexo, cheio de informações. E cada templo, de norte a sul do país, vai ter um segmento totalmente diferente. A Umbanda do Nordeste e do Norte do país, ela é fortemente influenciada pela Jurema. Se você for até o Rio Grande do Sul, a Umbanda do Rio Grande do Sul é fortemente influenciada pelo Batuque. Então, veja o contraste que a gente tem no mesmo segmento. Quando a gente fala Umbanda, a gente está falando uma coisa muito ampla. Então baseado nesse princípio, vamos falar sobre o quimbandeiro, que é um bandista também, e um umbandista que também é quimbandeiro. Bom, fazendo uma analogia com isso, eu por muitos anos da minha vida,
eu treinava judô e jiu-jitsu. Aí o que tem a ver judô com jiu-jitsu e quimbanda e umbanda? Bom, é uma analogia. Bom, para quem não conhece, judô e jiu-jitsu são artes marciais. São cada uma, as duas vieram no Japão. Inclusive uma saiu de dentro da outra, né, praticamente. Mas quando o jiu-jitsu veio para o Brasil, ele foi repaginado e se transformou no jiu-jitsu brasileiro, todo mundo conhece, por isso que eu estou usando como exemplo. E o judô, ele é muito parecido com o jiu-jitsu, só que o jiu-jitsu, as suas práticas são muito mais de técnicas no solo, de estrangulamento, de torções em articulações, de outros tipos de técnicas voltadas à luta no solo. E o judô, a luta é em pé, onde um oponente tem que derrubar o outro e dependendo da queda ele se torna muito o vencedor. Vamos lá. Eu treinei judô por muitos anos, né? Fui graduado dentro do judô. Depois, com o passar dos tempos, eu entrei no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu também me tornei muito bom, que eu até cheguei a competir em campeonato brasileiro, etc. Isso já faz muito tempo, viu, gente? Eu não sou mais esse atleta. Esse atleta já morreu. Mas vamos lá. O que aconteceu com isso? Quando eu ia na academia de jiu-jitsu, o pessoal do jiu-jitsu falava mal do judô. Quando eu ia na academia de judô, o pessoal do judô falava mal do jiu-jitsu. Só que, quando eu entrava no tatame para lutar com o jiu-jiteiro, as minhas quedas que eu aplicava na galera era fantástica, eles não conseguiam segurar, era implacável. Porém eu não ganhava a luta, eu tinha que continuar ela no solo, diferente do judô, né? Mas era fantástico, o pessoal ia começar a lutar comigo e ele já se jogava no chão, com medo de tomar queda. Por quê? Porque eu era muito bom dentro do meu judô. Quando eu ia para o judô e nós íamos ao solo, por eu ter base de jiu-jitsu, eu me dava muito bem no chão, lá no judô. Moral da história, eu era bom nas duas coisas porque eu tinha as duas coisas. Entendeu? Fica aí essa lição aí. Quando a gente transfere esse exemplo para dentro da Umbanda e da Quimbanda, primeiro, há uma ideologia dentro da Quimbanda que fala o quê? Quimbandeira não precisa incorporar espírito. Isso não faz parte da Quimbanda. Isso não faz parte... Isso é mentira, gente. A vida toda, o cara tem que ser um bom médium. Tem que ser bem desenvolvido. Mas o que está acontecendo? Não se desenvolve mediunidade boa. Não estou falando de mediunidade exemplar. É mediunidade fantástica que eu estou falando. De possessão mesmo. Somente dentro da Quimbanda. Demora muito. A pessoa já tem que ser um bom médium para ele se tornar um bom médium dentro da Quimbanda. Estou dando um exemplo. É uma visão, tá, pessoal? Não estou falando que isso aí tem que ser aplicado para todo mundo. Vamos ser coerentes, porque tem pessoas que adoram ficar distorcendo o que eu falo. Eu estou apenas dando um exemplo de vida. Não é assim. Incorporação é importante sim. Entendeu? É importante sim. Você pode ter um oráculo, você pode ter as suas ferramentas, tudo bonitinho. Mas a incorporação é importante. As pessoas adoram conversar com o Exu. E só oráculo, a coisa perde o sentido. E a incorporação traz muita coisa. Quem incorpora bem sabe do que eu estou falando. Mas tem gente que gosta de refutar você sem base nenhuma. Então vamos lá. Eu já tenho quase 20 anos de experiência com o sagrado. E faz 20 anos que eu incorporo. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Mas o que me desenvolveu a mediunidade? Por que eu tenho uma incorporação boa? Por causa da Umbanda. Passei a vida inteira, toda semana, incorporando espírito. Quando eu me desenvolvi na Umbanda e eu agreguei a Quimbanda, tudo mudou. A minha Umbanda ficou melhor, a minha Quimbanda ficou melhor. Qual que é a ideologia que estão sendo pregada aí na internet, aí que eu tô ouvindo, sabe?
que na verdade é uma sandice. É demérito do cara ser quimbandeiro e ser um bandista. Isso é uma bobagem grande. Isso é uma bobagem muito grande. Primeiro porque, vamos lá entender, qual é a sua Umbanda? Se a Umbanda é cristianizada de mesa branca, eles não vão aceitar a quimbanda. Não vão. Agora, se você tem uma Umbanda africanista, que nem Umbanda de Caboclo, Umbanda Molocô, você agregar quimbanda é melhor ainda. Por quê? Porque esses espíritos já estão acostumados a trabalhar dessa forma. Entendeu? E o caboclo da Umbanda não vai mandar no Exu e o Exu não vai mandar no caboclo. Cada um no seu quadrado. Muito pelo contrário, se eles estão dentro do mesmo templo, eles vão lutar para que esse templo fique de pé. Vai agregar energias. Porque o caboclo para o Exu de quimbanda é um Egum. Você tá entendendo? Por que ele é um Egum? Porque ele faz parte dos espíritos que não são Exus. Se faz parte dos espíritos que não são Exus, dentro da quimbanda eles são Eguns. Então, se eles são Eguns, eles podem sim trabalhar em comum acordo. Tudo na harmonia. Se você souber fazer, dá certo. Eu tenho Umbanda aqui, nós nascemos com Umbanda aqui dentro da casa. Tenho filhos e netos meus espirituais que tocam outros cultos junto com a quimbanda, e isso não tem problema nenhum. Então a quimbanda Nagô, ela aceita outros tipos de culto. Agora o que acontece é que tem outros cultos que não aceitam a quimbanda. Entende? Outras umbandas dentro desse sistema aberto, por causa de um problema ideológico, não aceita a quimbanda. E vice-versa. Tem quimbandas que não aceitam umbanda porque por um problema ideológico. Não é por causa da tecnologia espiritual empregada, nem menos por causa do espírito, é por causa do adepto que colocou na sua cabeça doutrinação de algum tipo de sistema filosófico que ele não admite outra crença que não seja dele, porque o mundo está girando em torno do umbiguinho dele. Agora, se você pegar e olhar o universo com uma visão de escopo e pensar numa tecnologia e estratégia espiritual, o feiticeiro, que é feiticeiro, manipula qualquer egrégora para atingir os seus fins. Se os outros te julgam pela forma que você faz as coisas, isso não vai ser o motivo para a sua feitiçaria não funcionar. Então, eu, Tata Malembo Micunga, tô nem aí porque pensam de mim. Eu sou um bandista e também sou quimbandeiro e também sou adepto do Ifá, do culto tradicional Yorubá. Eu estou fazendo igualzinho Tata Tancredo fez no passado. Estou buscando as minhas raízes na África e estou repaginando o meu culto. E eu nunca vou abrir mão do meu caboclo, do meu baiano, do meu preto velho, que são ancestrais diretos sanguíneos meus, principalmente o baiano. Meu baiano tem uma ligação ancestral direta comigo. Então, tolo daquele que abre mão de ferramentas que possam lhe ajudar. Se a sua Umbanda nunca deu certo, na verdade é porque você estava num terreiro péssimo. Porque a nossa Umbanda dá certo. No entanto que nós temos o templo que tem, e já tem tantos anos já de templo aberto, e continuamos trabalhando da mesma forma, melhor ainda. Também temos a nossa quimbanda maravilhosa Nagô e a escola iniciática de Ângelo Sumbo. Se você é um bandista, quer melhorar a estrutura espiritual do seu templo, se você é candomblessista, quer melhorar a estrutura espiritual do seu templo, se você é adepto do Ifá e as coisas não estão caminhando, talvez você precise de cultuar os seus ancestrais brasileiros. A nossa escola de Ângelo Sumbo pode te ajudar. Entre em contato com a gente. Muito obrigado. Ireu.